Sobre a brevidade da vida. Sêneca, capítulo 12. Talvez tu me perguntes a quem eu chamo de ocupados. Não há por que pensar que entendo serem ocupados apenas aqueles contra os quais se mandam os cães para expulsá-los da basílica, ou os que vemos sobressair, seja orgulhosamente em meio à multidão de seus clientes, seja desprezivelmente da de outro, ou aqueles cujos compromissos obrigam a abandonar seus lares para ir bater à porta do outro, ou aqueles a quem a lança do pretor põe ocupados devido a um lucro infame e que um dia haverá de apodrecer. O ócio de alguns é ocupado, quer em sua vila ou em seu leito, quer em meio à solidão. Mesmo quando estão afastados de todos, eles próprios prejudicam a si mesmos. Não devemos chamar sua vida de ociosa, mas de ocupação indolente. Por acaso chamas de ocioso que coleciona, com escrupuloso cuidado, os bronzes coríntios, preciosos devido à mania de uns poucos, e consome a maior parte de seus dias em meio a ferrugentos pedaços de metal? E o que se senta num ginásio? Que vergonha! Os vícios dos quais somos vítimas nem mesmo são romanos, para apreciar as pelejas dos rapazes que se estapeiam. E o que classifica seus rebanhos de cavalos segundo a cor e a idade? Ou os que patrocinam os mais novos campeões de atletismo? Que? Tu chamas ociosos os que passam muitas horas no cabeleireiro, aparando o que cresceu na noite anterior, discutindo a respeito de cada fio de cabelo, colocando em ordem as madeixas desarranjadas, ou ajeitando sobre a testa as que estão falhas aqui e ali? Como ficam irados se o barbeiro foi um pouco negligente, crendo que estava a aparar os cabelos de um verdadeiro homem. Como se encolerizam se algo de sua cabeleira foi cortado, se algo está fora de ordem, se tudo não cai em seus devidos cachos. Qual destes não preferiria ver a desordem na República, a ver a de seus cabelos? Quem não se preocupa mais com a elegância de sua cabeça do que com sua saúde? Qual não prefere ser bem penteado a ser honesto? Tu chamas ociosos os que se preocupam com pentes e espelhos? E quanto àqueles que se ocupam em compor, ouvir e aprender canções, e atormentam a voz, cuja reta entoação a natureza fez muito simples e a melhor, com inflexões de desajeitadas modulações. Eles estão sempre a estalar os dedos, marcando alguma canção que tem na cabeça e, mesmo quando são chamados para questões sérias e frequentemente tristes, ouvimos seu imperceptível cantarolar. Eles não têm ócio, mas ocupações indolentes. Nem por Hércules considero seus festins como tempo livre, uma vez que vejo com quanta solicitude dispõem a prataria, quão diligentemente ajeitam as túnicas de seus jovens prediletos, quão ansiosos ficam por saber como o javali sai das mãos do cozinheiro, ou com que velocidade os escravos jovens, a um dado sinal, correm as suas obrigações. Com quanta perícia as aves são cortadas em bocados não muito grandes, ou quão cuidadosamente os infelizes escravos limpam o vômito dos bêbados.
É por estes meios que adquirem a fama de serem elegantes e faustosos. E seus males perseguem-nos até mesmo nos menores detalhes da vida, de modo que eles não podem comer nem beber sem afetação. Eu não contaria entre os ociosos aqueles que se fazem transportar para cá e para lá em carruagens ou liteiras e observam pontualmente a hora de seus passeios, como se não lhes fosse lícito perdê-los. Nem os que se fazem lembrar por outro quando devem banhar-se, nadar ou comer. Seus espíritos extraordinariamente débeis estão tão enfraquecidos pela lassidão que eles nem mesmo podem decidir por si sós se têm fome. Já ouvi um desses delicados, se é que se pode chamar de delícias, o fato de desaprender os hábitos da vida humana. Ao ser retirado do banho e colocado numa cadeira, perguntar: ainda estou sentado? Tu crês que este, que ignora até se está sentado, sabe se vive, se vê, se é ocioso? Não poderia dizer de pronto o que lamento mais: ele realmente não saber ou fingir não sabê-lo. Esses esquecem-se realmente de muitas coisas, mas também fingem esquecer de muitas outras. Certos vícios deleitam-nos como se fossem provas de felicidade. Parece-lhes próprio de um homem muito baixo e desprezível saber o que faz. E agora não vás crer que os mimos exageram quando ridicularizam a luxúria. Estes, por Hércules, ultrapassam em muito as invenções dos mimos, e neste nosso século, engenhoso apenas para tais coisas, os vícios progrediram tanto que já podemos acusar os mimos de negligência. É o cúmulo haver alguém que está tão atolado na luxúria, que se fia na palavra de um outro para saber se está ou não sentado. Portanto, esse aí não é ocioso. Dá-lhe outro nome. Ele está doente. Ou melhor ainda, está morto. É ocioso que é também consciente de seu lazer. Mas este semi-vivo, que precisa de alguém que lhe indique a postura do próprio corpo, como poderia ser senhor de um momento sequer de sua vida?